Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, mais um dia de terça. Nós temos a oportunidade de estar ministrando a palavra a vocês. Mais uma vez, repetindo da nossa saudade. Mas, infelizmente, é o que nós podemos viver nesse momento. E devemos manter firme a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, porque sabemos que essa situação vai mudar, vai passar, e em breve, se Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos juntos. Quero ler com você nesta noite 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, que diz assim: Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aplique, Deus, essa palavra em nosso coração. Do Senhor é a guerra. Pai, nós louvamos o Seu nome, porque o Senhor nos dá a honra de estarmos em Sua presença, de podermos adorá-lo em espírito, em verdade, de podermos nos colocar diante de Ti por causa de Jesus e assim Te adorarmos, Senhor. Pai querido, nesta hora o desejo do nosso coração é recebermos Tua palavra e que a mesma fale ao nosso coração, nos edifique cada ouvinte, cada vida, e a mesma então possa nos fazer nessa noite sairmos mais fortalecidos, esperançosos, confiantes na Tua presença. Para a Tua glória eu te oro em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse, nosso tema de hoje é do Senhor é a guerra, não é? O texto que nós acabamos de ler faz parte do episódio da luta entre Davi e o gigante Golias, não é? É um episódio interessante, um episódio onde está sendo registrada uma batalha aparentemente perdida, mas uma batalha que vai revelar então que o servo de Deus, quando ele tem convicção em seu coração e quando ele tem experiência com Deus e quando ele peleja a causa de Deus, ele aparentemente pode ser visto pequeno. No entanto, na hora da peleja, ele se agiganta, e mesmo que quem esteja diante dele seja um gigante, ele se torna maior e vence, e faz então com que o nome do Senhor seja glorificado. E a realidade é que Davi, na hora da batalha, argumentando com aquele gigante, ele vai dizer que está ali não porque confia nele mesmo, que está ali com ousadia porque ele acredita que do Senhor é a guerra. E a verdade bíblica, ela serve exatamente para isso, para nos estimularmos e nos motivar ao enfrentamento das nossas batalhas. É muito importante que a cada leitura bíblica, cada narrativa da palavra de Deus, possamos ser motivados e estimulados por ela, não é? Às vezes, as pessoas se enganam quando pensam que, por ser do Senhor a guerra, nós não temos que fazer nada, temos que ficar estagnados e isentos de combater. Mas a realidade não é essa, não é? A batalha é do Senhor, mas nós temos que fazer o que nos cabe, não é? Nós temos que fazer a nossa parte. E, obviamente, Golias desafiava o exército de Deus, e Davi diz que ele era um incircunciso que desafiava o exército do Deus vivo. De modo que, apesar de entender que a batalha era do Senhor,
Davi sabia que alguém precisava se prontificar a ser o instrumento, a ser usado por Deus para então consolidar a vitória de seu povo. Não é? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O nosso desejo é que cada um de nós estejamos dispostos a lutar as guerras do Senhor, porque dele é a guerra. Essa é a realidade. Meu desejo é esse, que você nessa noite seja estimulado, seja motivado a estar pronto, a estar no lugar certo, a estar na posição certa, a estar na condição espiritual certa para lutar as guerras do Senhor. O texto é bastante apropriado para o momento, porque estamos vivendo um período de batalha contra um vírus que nós não vemos, e isso faz com que ele se agigante diante de nós, faz com que ele cause terror a nós, não é? Mas é importante lembrar nesta hora que com Deus os gigantes somos nós. Então, eu queria enfatizar para você nesse momento, reiterando o nosso tema, do Senhor é a guerra. E aí nasce a pergunta: quando é que a guerra é do Senhor? A primeira coisa que precisamos entender que a guerra é do Senhor é quando nós então estamos lutando em favor da verdade, não é? A verdade naquele contexto da luta de Davi e Golias era exatamente que Israel tinha um Deus por eles, não é? E Deus então havia resolvido fazer aquele povo ser um povo diferente, fazer aquele povo se destacar em todos os aspectos. Todos nós conhecemos a história, desde a chamada de Abraão, não é? Abençoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão abençoadas as famílias da terra. Então, a verdade era essa. E os filisteus, eles não conseguiam entender isso, não conseguiam entender ou não conseguiam e nem queriam aceitar, não é? Mas Davi sabia que essa era a verdade, então ele estava disposto. Todo um exército não ousou pelejar por essa verdade, mas Davi não, Davi foi ao contrário. Davi resolveu pelejar por essa verdade. É muito importante que nós apliquemos isso ao nosso contexto, não é? Somos os detentores da verdade, somos os proclamadores da verdade e precisamos estar firmados nesta verdade, pelejando por ela em qualquer circunstância e não deixando que nada abale a nossa estrutura emocional, psicológica, mas pelo contrário, mantenhamos-nos firmes, pelejando em favor da verdade, entendendo que dentro dessa verdade que eu estou falando, existe a verdade em que estamos num mundo onde toda a humanidade está sujeita aos flagelos que o pecado nos trouxe, que nós, como cristãos, não somos diferentes, não somos super seres, não somos especiais, mas temos um Deus, louvado seja o seu nome, que pode então nos livrar, não é? De qualquer tipo de mal. E também pode não nos livrar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nesta hora, a verdade que nós temos que defender é exatamente essa. Deus é o Senhor da nossa vida, Deus é o Senhor da história, e Ele, em momento algum, deixará de cuidar de nós. Mesmo que alguns de nós sejamos guardados, não é, levados à sepultura, não significa que Deus não está cuidando de nós. Até porque, nesse momento, acredito que quem está saindo desse mundo, salvo em Cristo, está, na realidade, recebendo a coroa da vitória. Termina para ele toda a peleja. Então veja como isso é interessante, não é? A guerra é do Senhor quando ela é pelejada em favor da verdade.
persevere na verdade, entenda isso. Jesus falando, ele disse isso. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma outra coisa que eu quero enfatizar: a guerra é do Senhor quando nós preservamos a nossa relação com Ele. Nós podemos chamar isso de preservação da santidade, porque todas as vezes que nós preservamos ou nos esforçamos, nos empenhamos para manter uma relação com Deus próxima, isso enfatiza a santidade, ou seja, uma separação da nossa parte na busca de uma relação direta com Deus, na busca intensa de estarmos em sua presença e de vivermos então à mercê de sua vontade. Davi, um jovem ainda, porém tinha uma experiência muito profunda com Deus, a ponto de nesse episódio ele vai narrar e dizer ao rei que ele já tinha tido experiências com Deus, experiências importantíssimas, experiências que faziam toda a diferença, a ponto dele dizer que Deus o livrou de um leão, fez ele vitoriar sobre um leão e fez ele vitoriar sobre um urso. São dois animais que homem algum ousa enfrentar desarmado, não é? Davi então vai testemunhar esse fato. Ele tem uma relação com Deus tão intensa que Deus vai dizer que o achou. Achei a Davi um homem segundo o meu coração. Então esse aspecto da santidade, da relação com Deus, da aproximação. O outro aspecto da santidade é o da disponibilidade, da entrega em prol do serviço de Deus, no caso aqui da peleja. Quando ninguém ousou ir enfrentar o gigante, Davi então aparece diante do rei e diz: o teu servo irá. É algo inédito, o rei não acredita. O rei, quando faz uma análise da estrutura física de Davi, entende que a derrota está consolidada, que a derrota é iminente, não é? Mas ocorre que Davi estava se oferecendo para pelejar a peleja do Senhor, e isso é a preservação da santidade. É uma maneira de Davi dizer: eu sou do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu creio no Senhor, eu confio nele e eu vou então pelejar em seu nome e para sua glória, né? Isso é bem desafiador para os nossos dias, levando em conta que muitas vezes nós queremos separar, né? Tem pessoas hoje separando a vida espiritual da vida secular, os conceitos, digamos assim, sociais do contexto atual, separando. Não, a fé é uma coisa, o conceito sociológico é outra, minhas crendices, ou melhor, minha bandeira fisiológica, partidária, política, ela não tem nada a ver com a bandeira da fé, os dois não andam juntos. Isso é bem complicado, essa questão aí, porque nós não somos do Senhor em parte, nós não somos do Senhor pela metade, nós somos do Senhor por inteiro, não é? É assim que funciona. Nós servimos a Deus e somos separados para Deus em todos os aspectos de nossa vida, mesmo que muitas vezes essa separação contrarie nosso interesse, nossos conceitos filosóficos. Nós somos separados para Deus e precisamos então preservar, manter viva essa questão. A terceira coisa que podemos dizer que do Senhor é a guerra é quando o seu nome, o nome do Senhor e a glória do Senhor são o nosso objetivo. Seja, digamos assim, quando a glória do Senhor e o nome do Senhor esteja em jogo, quando nós estamos então buscando
reiterar, ou digamos, enfatizar essa grandeza que há em Deus, essa glória que existe nele, não é? Está em jogo, e nós então saímos em defesa dela, vamos dizer assim. Então eu coloquei aqui, quando o seu nome e glória são o objetivo da batalha, não é? Aí do Senhor é guerra, porque Deus, ele vai, ao longo da história, nós vamos ver Deus zelando pelo seu nome. Tem um momento, por exemplo, que Deus resolve matar todas as tribos de Israel e começar tudo do zero através de Moisés. E Moisés vai fazer uma oração e vai dizer: Senhor, o que será do teu grande nome se fizeres isso? O que as nações dirão a teu respeito? Não é? Então Moisés faz menção exatamente da glória e da grandeza do nome do Senhor, e ele argumenta para que Deus então não destrua Israel. E nós, irmãos, e Davi, vamos melhor dizendo, está aqui exatamente nessa peleja. Ele sabe que ali está a peleja entre o reino de Israel, que representa o Senhor, que tem por rei principal primeiro o Senhor Deus, e o reino dos filisteus. E ele então, nós já citamos e vou repetir, ele chega a dizer: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Então Davi resolve ir à batalha exatamente para defender o nome e a glória de Deus. E aí, sabe que eu quero aplicar para nós nessa noite? Nós, como cristãos, nós somos os detentores do Evangelho de Cristo. Nós somos os detentores das boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele tem essa proposta: exaltar o nome e a glória do Senhor. Nós formos desfolhar os evangelhos, desde Mateus até João, nós vamos ver, por exemplo, Mateus trabalhando todo o seu livro, todo o seu evangelho, para enfatizar que Jesus é o Messias e é o verdadeiro rei de Israel, prometido por Deus lá no início. Vamos ver Lucas trabalhando também da mesma maneira, Marcos trabalhando da mesma maneira, e vamos ver João, o apóstolo João, enfatizando exatamente que Jesus é Deus, não é? Que é o verbo que estava com Deus e que era Deus e que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Evangelho tem essa proposta, irmãos. O Evangelho tem a proposta de defender e exaltar o nome e a glória do Senhor. E mais uma vez eu bato na tecla: em todos os aspectos da nossa vida. É por isso que nós, então, somos desafiados como cristãos a ter um caráter diferenciado, uma conduta moral diferenciada, princípios, conceitos éticos diferenciados, não é? E defender a vida, defender a fidelidade conjugal, defender a integridade moral diante da sociedade. Por que defendemos todas essas bandeiras? Para exatamente vivermos o Evangelho anunciado por Cristo, exaltando não só seu nome, como também sua glória. Às vezes parece que as pessoas têm usado o Evangelho como se fosse algo místico. Evangelho que promove bênçãos, que promove riqueza, que promove bem-estar social, que promove isso e aquilo. Na realidade, o Evangelho de Cristo, ele vem para nos salvar dos nossos pecados e fazer com que nós tenhamos uma vida moral, caráter diferenciado, sempre buscando a glória de Deus. E isso se aplica também nesse momento. Precisamos mostrar que a fé, ela é exatamente uma condição, um dom de Deus que nos é dado para enfrentarmos qualquer tipo de desafio que o mundo nos imponha, porque cremos naquele que veio para nos salvar e nos encher do seu poder, não é? Lembra de que o Senhor Jesus diz assim, ó: estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, não é?
Quando penso que estou fraco, aí é que estou forte. Também tem isso. Então, são conceitos evangélicos, conceitos que estão contidos no Evangelho, na mensagem evangélica, que façam que nós estejamos sempre exaltando o nome do Senhor e a glória do Senhor. É muito importante que tenhamos esse conceito, né? Que vivamos isso. Então, a quarta colocação que eu fiz, do Senhor é a guerra, quando seu nome e glória são o objetivo dessa guerra. E o Evangelho tem essa proposta. Uma outra colocação que eu quero fazer, do Senhor é a guerra, quando combatemos somente por seu poder. Não é? Quando combatemos somente por seu poder. Davi, naquele momento, fez uma afirmação muito importante. Ele diz assim ao gigante: tu vens contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Tem um texto na Bíblia que diz assim: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É muito importante que saibamos combater somente com o poder do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer isso no capítulo 6. No demais, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para poder que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. A nossa luta, ela não pode ser, nem deve ser armada, nem recheada de violência, nem de maldade, nem de traição, não é? Mas deve ser uma luta honesta, sincera, confiante de que estamos lutando sob a tutela do poder de Deus. Essa é a realidade. Quando vivemos dentro dessa verdade, estaremos combatendo exatamente pelo seu poder e não por artimanhas humanas. Esse tipo de peleja com artimanhas humanas, com traição, com estratégias malignas, essas artimanhas, elas são sob influência maligna. Nós precisamos aprender com Davi a combater a nossa peleja, ou a peleja do Senhor, apenas pelo seu poder. É uma forma de mostrarmos confiança plena, de reconhecermos que Deus é Senhor, que as nossas forças são pequenas, são poucas, que nós somos pequenos de fato, diante do gigante que é esse mundo. Mas, como eu disse no início da nossa reflexão, se Deus for conosco, o gigante, quem somos nós? Uma outra colocação que eu quero fazer: do Senhor é a guerra, quando Ele tem influência sobre a nossa mente. Do Senhor é a guerra, quando Ele tem influência sobre a nossa mente. Aí eu vou repetir aqueles textos que eu citei agora há pouco. Por exemplo, eu preciso ter a minha vida baseada na palavra de Deus. Os meus sentimentos e os meus pensamentos devem ser influenciados pela palavra de Deus. As minhas decisões devem ser influenciadas pela palavra de Deus. As minhas escolhas, os caminhos que eu devo tomar, devem ser influenciados pela palavra de Deus. E aí eu poderia citar o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, e na estação própria lhes dá o seu fruto. Então, é muito importante que nós estejamos com a mente cheia da palavra de Deus, que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós absorvamos textos bíblicos que garantam a nossa vitória, que garantam a presença de Deus conosco,
que garante que Deus não nos abandona. Ah, mas está muito difícil, pastor. Mas o Senhor continua conosco. Não é? Uma outra coisa que eu quero colocar, e essa é a última: do Senhor é a guerra quando sabemos que armas usar. Do Senhor é a guerra quando sabemos que armas usar. Note, eu vou repetir o que eu falei no início. A guerra é do Senhor, mas nós somos os instrumentos. Nós somos as pessoas que nos colocamos nas mãos do Senhor para fazermos a peleja. Nós somos aqueles que nos colocamos à disposição de Deus para sermos usados, para sermos instrumentos. E é preciso sabermos que armas usar. E nesse momento, irmãos, Davi, naquela ocasião, melhor dizendo, ele vai ser oferecido a ele uma armadura, uma espada, e quando ele se veste com a armadura, ele percebe que não consegue nem sair do canto. A armadura era muito pesada, a espada que lhe deram também era muito pesada, e Davi então percebeu que aquelas armas não eram as armas apropriadas para enfrentar os gigantes. Às vezes queremos enfrentar os gigantes com armas inadequadas, com armas inapropriadas, mas precisamos entender que para que a batalha seja do Senhor, temos que usar as armas corretas. E eu diria que nós temos 3 armas que o apóstolo Paulo cita lá na carta aos Coríntios: fé, esperança e amor. São as armas da nossa milícia, que Paulo diz na carta aos Coríntios que não são carnais, mas são espirituais, mas são poderosas para destruir sofismas e fortalezas. E essas armas nós podemos definir exatamente por 3. Na ocasião, Davi vai usar uma funda e os seixos. E nós, irmãos, usamos hoje a fé, a confiança absoluta em Deus, a confiança de Abacuque, que diz que ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia ele diz: eu me alegrarei no Senhor. Fé independente das circunstâncias. Esperança, porque precisamos entender que o momento é crítico, é difícil, mas devemos manter firme a nossa esperança, porque estamos pelejando a peleja do Senhor, e Deus nunca perde em batalha. Devemos manter viva a nossa esperança. O salmista Davi vai dizer que por ele esperar em Deus com paciência, Deus se inclinou para ele e ouviu quando clamou por socorro. E a outra arma é o amor. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. E que o amor é uma arma tão poderosa que ela supera até mesmo poderes bélicos, ações de benignidade, de benevolência. Porque quando Paulo diz: se eu desse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Precisamos saber usar as armas certas. E essas 3 armas são fundamentais para nós: fé, confiança plena. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esperança. Não é? Lá em Isaías 45, 22, tem sido um texto que eu tenho citado muito para mim mesmo e diante de Deus. Quando ele diz lá: olhai para mim e sede salvo todos os confins da terra. E eu tenho dito a Deus: Senhor, nessa hora eu estou olhando para ti. Estou olhando para ti e vendo ao Senhor como meu socorro. Estou olhando para ti e vendo que é a pessoa em que eu devo esperar, independente das circunstâncias. Eu vou continuar esperando no Senhor. Então essas são as maneiras que eu tenho olhado para Deus, como o ser em que eu me apego e como o ser em que eu espero confiantemente. E, claro, desfruto do seu amor e busco praticar esse amor. Do Senhor é a guerra, meus amados irmãos, quando nós então vivemos essas verdades que eu acabei de citar para você. Deus jamais deixará de pelejar por nós se tivermos as atitudes corretas. Deus jamais deixará de pelejar por nós se usarmos, se vivermos esses princípios que eu apresentei para você aqui nesta noite.
Deus jamais deixará de pelejar por nós se tivermos atitudes corretas, porque Deus não muda. Então, a doutrina dessa noite para você é essa: Deus não muda e Ele peleja por nós. Ele prometeu na sua palavra que peleja por nós. Não vai ser agora que Deus mudou. Deus é imutável. E nós temos então que manter firme a nossa confiança, aguardando a vitória do Senhor, onde nós nos alegraremos e glorificaremos o seu nome. É o que eu declaro para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor não muda. O Senhor é Deus fiel e verdadeiro. Obrigado porque o Senhor peleja por nós e o Senhor não nos desamparará. Porque nós estamos brigando, lutando e defendendo a verdade do Senhor, esforçando-nos para andar na sua presença e buscando sempre a glória do seu nome. Perdoe-nos se por algum momento nós ficamos meio que enfraquecidos e pessimistas. Renova nossas forças, renova o nosso ânimo, porque nesta noite estamos entendendo que o Senhor não muda e que o Senhor continua sendo Deus que peleja pelo seu povo. E cremos piamente que o Senhor pelejará por nós e nós seremos vencedores em nome de Jesus. Amém. Amém.